Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Uma sexta-feira, fechando a semana, uma sexta que não está tão fria como foi essa semana, né? Mas ainda continua fazendo aquele friozinho no estado de São Paulo e boa parte do Brasil. Bom, mas o programa é quente, a gente tem notícias muito quentes para discutir no dia de hoje. Vamos começar então com os destaques dos nossos comentaristas, Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. No seu destaque tem alguma coisa da CPI da Covid-19? Olha, antes de eu falar da CPI, eu vou fazer dois destaques bem rápidos. Antes de tudo, é necessário e se faz necessário registrar a atitude ontem do prefeito Ed Thomas de descer a rampa lá na frente da manifestação pacífica dos funcionários da empresa de ônibus pelo problema sério que estamos passando aqui na nossa cidade, pegar o microfone e se colocar ali de frente a frente com quem está sofrendo essa crise diretamente e ali mostrar para eles que está buscando realmente uma solução. Todo mundo sabe que quem tem o dom da palavra é mais fácil, mas o dom da palavra com a verdade fica evidente que, além de não é que fica mais fácil agora, fica convincente. E ontem o prefeito Ed Thomas demonstrou isso e o pessoal lá entendeu isso, que é o mais importante. Então, a gente tem que ressaltar isso, porque realmente a gente vê os esforços nos bastidores e a preocupação do prefeito com a situação desse pessoal. Sobre a pandemia, olha, eu achei que eu nunca ia dizer isso, Wilson, mas nós vamos ter a oportunidade de falar durante o programa. A CPI realmente está tendo alguma servidão. Ela realmente está demonstrando claramente como tem gente sendo iludida pelo berrante virtual e como os malandros de Brasília têm cara de pau. A gente vai falar mais disso durante o programa. Muito bem, vamos lá. Trazer aqui para a bancada, para a discussão, Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque dessa sexta-feira. Olá, pessoal. É sempre muito bom estar aqui, que a gente tem aí uma excelente sexta-feira, né? E um final de semana também abençoado. Rapaz, ontem eu travei as costas e tive que recorrer lá aos serviços do Coabão, mandar um abraço para a equipe lá que me atendeu muito bem para destravar as costas. E o meu destaque de hoje, ele vai para uma boa notícia que vem do governo federal, né? Nessa semana, o governo federal acabou de vender os 37,5% que tinha da PR Distribuidora. É mais um passo para a gente tirar um tantão de cabide de emprego que a gente tem, né, nas empresas públicas, pagando gordos salários. Então, esse daí é menos um que fica agora. Parabéns ao governo federal por essa iniciativa e que consiga, nesse resto de mandato, fazer isso com diversas outras. Muito bem, vamos lá para a nossa pauta de hoje aqui. A gente começa com uma notícia que está no site msn.com/pt, né, de Brasil, né, de português, /BR, né, não é o PT lá, o partido, não. Pois é, de Brasília, a notícia é que o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, negou ter pedido propina para viabilizar a compra de vacinas da AstraZeneca, oferecidas pela empresa Davat Medical Supply. A nota divulgada na quinta-feira, Dias afirmou que a oferta de 400 milhões de doses por meio da empresa, que se apresentou como intermediária da farmacêutica, era improvável. Mesmo assim, a pandemia exigiu que a proposta fosse ouvida. Na manifestação, a primeira desde que foi alvo das acusações, o Dias sugere que está sendo usado como, entre aspas, cortina de fumaça e como, entre aspas de novo, fantoche. Ele foi exonerado na terça-feira, dia 29. Vamos lá, começando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Como eu disse na minha abertura,
quando você vê uma pessoa diante, mesmo que seja lá dos corruptos da CPI, daquele circo, com a postura que ele estava durante o seu depoimento, você vê a convicção da pessoa falar o que ele estava falando, a gente começa a desmascarar, mais do que já está desmascarado, a verdadeira razão dessa CPI. Ele alega, ele prova e ele entregou documentos, né? Ele fez por escrito. E ele deixa bem claro. Quem já trabalhou um pouco no setor público e pega a fala que ele fala, que é muito comum as pessoas terem esse tipo de atitude quando tem uma recusa, é verdade. É verdade. Eu, com as oportunidades que eu tive no setor público, quando as pessoas não são atendidas, eu já vi pessoas tentarem inventar histórias para desmerecer aquele que não quis atender o seu pedido de algum tipo de vantagem para a venda do seu produto ou de serviços. Isso é muito comum para quem não vive na redoma, para quem não vive numa bolinha, para quem acha que o Brasil é o Brasil das maravilhas, né? E para concluir ainda mais, você vê como essa CPI é um circo, o Maximiano, lá, o dono da Precisa, ele, além de pontuar que as declarações daquele deputado com a ficha limpa, né, o tal de Miranda, ele colocou uma ordem de datas das coisas que aconteceram. Quer dizer, eu fico aqui pensando que as pessoas se deixam ficar cegas para não entender, porque são inteligentes, algumas até são muito inteligentes, mas elas preferem ficar cegas de não entender que existe um establishment, um sistema querendo desmoralizar um governo que tem muitos erros, mas que busca acertar muito e que demonstra claramente que não aceita a corrupção. E eles fingem não entender que eles estão querendo colar nesse cara a mesma imagem do maior opositor dele, por enquanto, para a eleição do ano que vem. E eles estão sendo vítimas do berrante virtual. Eles tentaram o genocida, não deu certo. Eles tentaram o antidemocrático, não deram, um ditador, não deu certo. Quer dizer, eles tentaram um monte de coisa. E agora eles estão tentando corrupto. E não está dando certo. Já caiu por terra. Fortaleceu ainda mais o presidente, que continua firme nas suas convicções. Não se recuou. O ato de exoneração é a demonstração que ele prometeu em campanha, que ele não iria fazer como os outros, apurar para depois exonerar. Não, não. Nesse caso, ele exonerou, vamos apurar. E você vai ver esse cara voltar para o governo ainda. Com certeza, porque justiça tem que ser feita. E está muito evidente isso. Por mais que algumas pessoas vão tentar discorrer sobre isso, criar narrativas sobre narrativas, está muito claro. Gente, presta atenção. Olha para aquela bancada da CPI. Olha para o deputado que denunciou. Vai ver a vida desse cara. Vai ver a ficha desse cara. E não se esqueça, doa quem doer, que tem vídeos da época do mensalão, da época de que o PT comprava os parlamentares, vamos citar aqui do Renan Calheiros, num áudio, dizendo que o único deputado que não recebia propina era o Jair Bolsonaro, que ele ainda chamava de louco, aquele louco do Bolsonaro. Tem áudio deles, não adianta fazer assim com o dedinho, tem áudio. Se quiser, nós podemos pôr aqui no programa, para desmascarar o dedinho bobo do periquito, entendeu? Então, quer dizer, tem áudios do Joaquim Barbosa, dizendo que o único deputado que não estava envolvido em corrupção era o tal de Jair Bolsonaro. Não adianta vir colar no cara agora que ele é corrupto. Infelizmente, não vai dar certo essa narrativa. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu aí esse depoimento, né? A primeira manifestação do exonerado do Ministério da Saúde? Uai, infelizmente não vai dar certo, então você torce para que dê certo, que colhe essa fecha de corrupto no governo? Não estou entendendo. Trouxe para o assunto para o presidente que não tinha nada a ver com o assunto, para puxar o saco de novo, e aí no final solta uma dessa? Não. Eu, sinceramente, torço para que não haja corrupção. Infelizmente, ela existe. Infelizmente, a grande parte das pessoas que se aproximam da política é por conta disso. Como eu disse ontem, essa história específica da AstraZeneca é algo muito mal contado. Tem que ser investigado? Claro que tem que ser investigado, mas é algo que está muito mal contado mesmo. Não só pela quantidade de doses, mas pelas circunstâncias em que isso daí aconteceu. E nós vimos, durante a pandemia, muitas situações de compras, principalmente nos estados, envolvendo situações como essa. Empresa, no caso da Davat, né, que trabalhava com material de construção e, de repente, começou a trabalhar
com suprimentos médicos, sem deixar muito claro como que a coisa acontece. Mas a gente não pode misturar uma situação que é essa da compra da AstraZeneca, que realmente está muito esquisita, com outra que tem solidez, sim, que é a questão da Covaxin, que veio antes do deputado oportunista Ricardo Miranda, Luiz Miranda. Então, não vamos confundir as coisas. Esse é o caminho da formação da fake news. A partir de uma meia-verdade, conta uma mentira, juntando coisas fora de contexto. Então, vamos deixar cada coisinha no seu lugar. Uma coisa é a compra da AstraZeneca, que realmente é uma situação, uma denúncia muito esquisita. Outra coisa completamente diferente é a aquisição da Covaxin, que essa sim, no meu entendimento, tem elementos muito sólidos. Em relação ao puxa-saquismo que foi feito mais adiante, eu nem vou comentar, porque isso não faz parte aqui da matéria. Então, em respeito às pessoas, e como a gente está aqui para convidar as pessoas a refletir sobre os assuntos, não para ficar puxando o saco de político, eu vou me abster de comentar isso daí. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Não, primeiro a gente precisa dar uns livros para o Divaldo ler, que termos como puxa-saco, essas coisas não ficam bem num programa, mas se tiver que ele usar, se ele quiser ser chulo assim, eu não posso fazer nada, estou dando uma orientação pública para ele. Mas vamos lá, esquisito, é isso que eu estou dizendo, e outra, infelizmente eu quis dizer para isentões, para o pessoal do mimimi, para a turminha da pantufa, para aqueles que só sabem cobrar, mas não sabem o que fazer para demonstrar uma solução, que infelizmente você faz parte, meu companheiro de bancada. Antes ninguém tinha essa quantidade de vacina, é só se você raciocinar. O cara foi muito feliz ontem no testemunho dele. Como é que pode o cara alegar? Quando ele me falou que tinha lá 400 milhões de doses, naquela época ninguém falava nessa quantidade de doses para ser entregue. É só ligar datas a fatos, entendeu? Mas não, vocês que tiram do contexto. Vocês que fazem insinuações para alimentar fake news. É tal do teoria do espantalho, né? Vocês querem colocar na gente aquilo que vocês falam, aquilo que vocês fazem, e vai esbarrando cada vez mais, porque eu vou repetir aqui, meu caro Wilson, o povo brasileiro acordou, não se deixa levar mais. E para tristeza dessa turminha dos isentões, nós fazemos parte, nós conservadores, que temos valores de família, que somos cristãos, nós representamos mais de 35% da população brasileira. E ponto final. Mudou a quem doer. E nós acordamos. E ponto. Muito bem, Divaldo pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, com você. Só uma pergunta aí para o colega de bancada. Nós quem que não pratica aquilo que fala? Muito bem, nós vamos agora para a nossa segunda notícia de hoje. Eu achei que não ia esquentar tão rápido assim, mas esquentou, viu? Agora vamos para uma outra notícia. Deixa o colega responder. Nós quem? Nós quem? Está se referindo a mim? Vamos deixar ele responder? Vai, claro. Você, numa incidência menor, está se deixando usar por esse pessoal, que é anti-valor de família. Não estou dizendo você, mas quando você se posiciona dessa forma, cego para as evidências, você está sendo vítima do berrante virtual e alimentando o que esses caras realmente querem. Acabou. Mas muito bem. Não, nós não vamos ficar na questão pessoal aqui, nem do Adolfo Padilha, nem do Divaldo Ceresini. Vamos tratar das questões macro, né, aqui no programa. Então, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar na noite de ontem, quinta-feira, a Coronavac, naquela live que ele sempre faz às quintas-feiras, né? A Coronavac, que é o imunizante produzido pelo Instituto Butantan, com uma farmacêutica chinesa. E, ao ler uma notícia sobre casos de infecção da variante Delta em populações vacinadas, Bolsonaro afirmou, abre aspas aí, abre logo o jogo que tem uma vacina aí que infelizmente não deu certo. Abre logo o jogo. Eu estou aguardando aquele cara de São Paulo falar, em referência ao governador do estado de São Paulo, João Dória, seu adversário político e padrinho político da Coronavac. Aí ele continuou, não deu certo essa vacina dele, infelizmente, no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicado. Entre outras palavras ditas pelo presidente. Vamos lá, colocando esse assunto em pauta, a gente começa com Divaldo Ceresini. Vamos lá, Divaldo, com você.
Esse é mais um exemplo daquilo que a gente critica que o presidente faz, que não contribui em nada para o combate à pandemia, né? Algo descolado do discurso dele. Olha, estou fazendo muita coisa para o combate à pandemia. O quê? Incentivar a aglomeração, incentivar as pessoas a deixarem de lado as medidas sanitárias e combater o uso de vacina, especialmente a Coronavac. A Coronavac, nos testes, ela demonstrou realmente uma eficácia para níveis de contágio, né, que é o pegar, menor do que as outras que foram apresentadas. Mas por mais que a gente não goste do João Dória, a gente tem que dar o braço a torcer, que foi ele, sim, João Dória, que nos trouxe a solução de vacina, que é o que está acabando com a pandemia aqui. Essa questão que ele cita do Chile é mais uma fake news altamente comprovada, mas que ele insiste em espalhar justamente para criar confusão e ele sair como salvador da pátria. Isso não é papel do presidente, é um papel muito contrário a esse. Ele deveria estar dando o exemplo, porque assim nós sairíamos mais rápido dessa pandemia. E para esclarecer novamente essa questão da Coronavac, que ele fala do aumento lá no Chile, o aumento de internações e de complicações lá no Chile aconteceu com pessoas acima de 60 anos, que naquele momento em que foi feita a reportagem a qual ele se refere, era de pessoas, aliás, a contagem lá no Chile foi de pessoas abaixo de 60 anos. E naquele momento as pessoas vacinadas eram acima de 60 anos. Das pessoas que estavam internadas, não estou citando UTI, as que estavam internadas, mais de 85% eram de pessoas de fora do programa de vacinação. Então, esse tipo de coisa é intolerável. O presidente, se ele quer fazer a campanha, ele que faça a campanha para ele se eleger, e não para depois ele ficar se lamentando que as urnas o roubaram. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a live do presidente, sempre trazendo uma novidade para a gente discutir aqui? É o que eu digo, quem gosta da verdade não acha isso fake news, né? Vamos lá. Em dia 12 de abril de 2021, o diretor de Centro de Controle de Prevenções e Doenças da China anunciou realmente que a eficácia das vacinas chinesas eram baixas. É fake news? Isso foi matéria mundial. Logo depois, ele desmentiu. Mas, claro, a China é um país altamente democrático, ele deve ter entendido que ele se equivocou e, naturalmente, sem qualquer obrigação, voltou à imprensa e disse, olha, eu me equivoquei, vocês me entenderam errado. Não é tanto fake news, é só ler um pouco e pesquisar. 90 países estão questionando a China sobre o que prometeu de eficácia das suas vacinas e não está tendo resultado. 90 países, não é só o Brasil, 90 países. A União Europeia já tem países que estudam não aceitar o passaporte sanitário daqueles que se vacinaram, inclusive com essa vacina citada. Então, não é fake news. O presidente, na obrigação que ele tem, da posição que ele ocupa, ele alerta as pessoas, né? E agora se começa uma campanha, a Coronavac, ela foi aprovada com 50,3% de eficácia. 50,3% de eficácia. Há de se lembrar aqui que na época do apelo emergencial dos ignorantes, que o tratamento precoce não pode, mas emergencialmente aprovar uma vacina sem comprovação da sua eficácia, sem comprovação dos seus efeitos colaterais, aí ninguém ligou. Mas para aprovar a vacina, todo mundo, emergencial, vamos tomar vacina. E aí? Repito, tem que tomar vacina. Outra grande bobagem, a gente vê algumas pessoas dizendo assim, você está escolhendo a vacina? Como assim? Você quer tirar até o meu direito de escolha? Onde que nós estamos vivendo? Você quer tirar o meu direito de opção de tomar a vacina, se o risco de contaminação, então, é meu? Não, peraí. Se eu não quero tomar X vacina e quero tomar Y, o que você tem a ver com a minha vida? Eu escolho, sim, a vacina que eu quero tomar. A opção é minha. Pô, que absurdo é esse? Como que está acontecendo isso? Quem determinou isso? Ora, eu tenho remédio genérico e eu tenho remédio oficial. Se eu acredito no genérico e quero comprar ele porque ele é mais barato e acredito nele, eu vou tomar o genérico. Então, a gente recai aqui no quê? No direito de liberdade de escolha das pessoas, no direito de opinião das pessoas. Querem tirar o direito de opinião do presidente da República, e a qual eu e muita gente compartilha com ele. Ora, Divaldo, quando chegar, por exemplo, você que ainda é mais jovem, na tua vez de tomar vacina, se você quer tomar a Coronavac, tudo bem. Agora, se eu quero tomar a Pfizer, tudo bem também. Não se pode levar isso para esse lado.
O presidente está certíssimo. Há muita suspeita sobre as vacinas da China, como há muita suspeita sobre o tratamento precoce. Ué, o jogo é para ser jogado. Okay. Agora, as verdades e as opiniões não podem ser omitidas. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini comentando esse assunto. Divaldo, eu já passei a palavra para você, né, Divaldo? Você pediu a palavra de novo? Não. Na tréplica, mas pode... Ó, a gente tem que combater as fake news, né? Primeiro, não tem dúvida alguma em relação ao tratamento precoce, aquele de maneira profilática, né? Que depois também fizeram uma confusão para arrumar desculpa disso daí. A profilática, que é antes de infecção, isso daí não tem dúvida nenhuma, não adianta de nada. Em relação à questão das vacinas, é mais uma fake news que os papagaios do presidente propagam. Não tem nenhuma vacina que não tivesse em uso no Brasil sem passar pelo crivo da Anvisa, que avaliou os riscos dessa vacina. Então, as vacinas são, sim, seguras. Quanto à questão de escolha, Padilha, eu concordo contigo, a gente deveria ter o direito de escolha, né? Mas, infelizmente, o governo federal ele proibiu a venda pela iniciativa privada. E aí ele foi lá adquirir a que ele queria. No caso, depois de ver que São Paulo construiria a solução por meio da vacina, aí foi correr atrás da AstraZeneca, que é uma vacina que tem demonstrado um pouco mais de eficácia, né? Em vez dos 50%, 70%. É positivo, mas é fundamental a gente lembrar que não adianta só uma ou só duas vacinas. Nós precisamos de diversos tipos de vacinas para atender diversos tipos de pessoas, para que a gente tenha uma questão logística eficaz e, principalmente, que a gente consiga vacinar as pessoas o quanto antes. No caso da AstraZeneca, só para a gente lembrar, em raríssimos casos, deu um problema de trombose em algumas pessoas. No caso da Coronavac, ela tem uma eficácia menor, mas era o que tinha. Se a gente não tivesse começado com Coronavac, principalmente, e com AstraZeneca, a gente ia estar tomando cloroquina até agora, em maio. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu a palavra aqui, eu sem querer provoquei uma discussão aqui. É sempre bom a gente registrar que quando começaram as vacinas nós já tínhamos 9 milhões de curados. É sempre bom registrar que nós já temos 18 milhões e a vacina não atingiu todo mundo. É sempre bom lembrar que ainda não se provou também qual remédio que dá certo para curar o coronavírus. Diz aí, qual remédio que dá certo? Se o tratamento profilático, que agora eu estou vendo você mudar de opinião, eu fico até feliz por isso, talvez você já tenha parado de tomar água com gás, entendeu? Eu queria saber qual remédio dá certo, o Tamiflu, a dipirona, qual? Qual remédio dá certo? Se o tratamento precoce não dá certo, qual que dá certo? A vacina com 50%? Você pode pegar... Se quem está vacinado com 50%, por que está usando máscara? Por que nós estamos em distanciamento ainda? Então, é para refletir, né? Quem reflete, quem tem paixão política, consegue refletir. Agora, quem está com ranço político fica com esse mimimi. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Quero dizer para vocês que dipirona funciona bastante, hein? Não sei com o Covid, mas com os efeitos do Covid funciona beleza, viu? Eu tomei, passou a dor de cabeça, a dor no corpo. Sim. Não, Eudes, bem rapidamente, que acho que é uma informação séria. Você viu que teve vacinas que descobriram depois que morreram, mulheres grávidas não podem tomar, que é o caso da Coronavac, certo? Olha só como está agora. E outro, não, é o caso da AstraZeneca, no caso, né? A Coronavac, não, a mulher grávida, é AstraZeneca ou Coronavac? Não sei. AstraZeneca. Vamos lá. AstraZeneca. Ela tomou a primeira dose e morreu, né? A mulher. Várias mulheres. E agora a segunda dose? Vai tomar outra vacina? Cadê a comprovação que se misturar as vacinas não pode ser pior? Entende o rolo que ficou? Ontem eu estava lendo sobre isso. Que médico que pode alegar, não, você tomou a AstraZeneca, te deu um problema, e agora você tem que tomar a segunda dose de outra. Eu conheço pessoas muito próximas de mim que tomou a AstraZeneca e está desregulada até hoje. E os médicos já estão discutindo se vai tomar a segunda dose ou não. Então você entende que loucura que é isso? É isso que a gente tem que alertar as pessoas. A falsa ideia de que a vacina vai salvar não é verdade. Eu entendo. Eu entendo isso. O programa não pode se prestar desinformação. Não dá. Isso é palhaçada. Uma pessoa que vem aqui com fim exclusivamente de defender uma posição política, que o propósito do programa é ajudar as pessoas a pensarem, e fica uma coisa dessa, puxando o saco de gente que está agindo contra o Brasil.
Para com isso, corta o áudio dele, que isso é sem vergonha. Isso é Muito palhaçada. bem. Não podemos Pessoal, nós admitir vamos fazer o isso, seguinte, eu vou para um rápido intervalo para a gente acalmar palhaçada. aqui, vamos acalmar os ânimos. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já já com mais informações para você aqui no Entre Linhas, na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Uma aguinha aí com açúcar, que faz bem, e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Bom, estamos voltando e vamos lá para mais uma notícia. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou na quinta-feira, 1º de julho, o inquérito aberto para investigar os atos antidemocráticos ocorridos no primeiro semestre de 2020. Agora, o magistrado abriu novas frentes de investigação, a fim de verificar a existência de suposta organização criminosa digital que atenta contra a democracia, segundo ele. Segundo Moraes, os métodos e os núcleos estruturados são absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito das fake news. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente chama Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Essa questão do nome é algo que me incomoda muito, né? Atos antidemocráticos. As pessoas têm o direito de ter a opinião delas e de expressar essa opinião, né? A única coisa que eu entendo que não tem o direito de fazer é utilizar dinheiro público para defender um ponto de vista político das pessoas que estão no governo, né? Ou mesmo que eu concorde com esse ponto de vista, né? Acho que o dinheiro público ele tem que ser utilizado em favor da sociedade em geral, e é para isso que a gente pede que ele seja respeitado, né? Tal qual eu criticava isso daí quando o PT fazia, eu não posso deixar de criticar agora quando aparentemente também está sendo feito. Seja por meio de televisões estatais comprando material, conteúdo de televisões de amigos, né, que falam sempre bem do governo, ou seja por meio de compra de blogueiros, influências digitais, etc. Então, uma coisa é a opinião, o direito das pessoas de terem opinião e a manifestarem de maneira pacífica e de maneira respeitosa, e a segunda questão é utilizar dinheiro público para fazer propaganda pessoal. Tá? Então, esse assunto do arquivamento, ele já foi comentado aqui por nós anteriormente, quando a Procuradoria-Geral da República, né, comandada pelo Augusto Aras, recentemente nomeado, optou por esse caminho, né, de não investigar, de deixar a coisa rolar, e aí depois pediu o arquivamento, porque, segundo eles, não tinham provas. E o que o ministro fez agora foi abrir, né, um novo inquérito. Isso também me incomoda, porque não é o Poder Judiciário que tem que abrir o inquérito, né? O inquérito ele é aberto pela polícia, ele é aberto pela Procuradoria-Geral da República, nesse caso que envolve autoridades com foro, né, ou pelo Ministério Público em geral. Então, isso também não é correto, tá? E a gente fica nesse beco sem saída, né? Por um lado, há fortes indícios do uso de dinheiro público nessa questão. Por outro lado, tem gente atropelando a lei para fazer essa investigação. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê o arquivamento aí? Olha, isso era uma perseguição política, né? Desencadeada desde quando o Bolsonaro venceu as eleições. O pessoal da direita sofre muito, né? Tudo é muito pesado, porque a minoria, ou uma meia minoria aí, eles não aceitam a derrota eleitoral que eles tiveram nas últimas eleições. E a gente fica até chocado de constatar como as instituições democráticas, como o Senado, o STF, se transformaram em tribunais de inquisição, né, cara? Então, é duplo padrão de entendimento, né? Veja bem, o pessoal da esquerda pode jogar futebol com a cabeça do presidente, pode atacar os filhos do presidente, pode atacar a filha dele de 12 anos, pode atacar a mulher dele e você não vê nenhuma ativista feminista falando nada, né? Porque o fato de não gostar dele é uma coisa, o fato de atacar da forma que ele é atacado é outra. E o pior de tudo isso, você não vê a postura do STF em relação quando esse ataque é contra nós aqui da direita. Contra a rede social boicotando. Eu tive minhas redes sociais boicotadas. Eu tinha um envolvimento de 28 dias nas minhas redes que passava de 1 milhão de engajamento, hoje caiu para 60 mil, continuando do mesmo jeito. Hoje, às vezes você vai
bloquear ou você vai inserir alguém nas suas redes, aparece uma mensagem do próprio sistema dizendo, por exemplo, que o perfil da Carla Zambelli ou do Jodi, dos deputados de direita, é uma sugestão para serem bloqueados. Então, quer dizer, você vê que tem uma manipulação por trás disso tudo e não sabe jogar o jogo, como diz o Paulo Guedes. Espera aí, que agora vocês perderam, espera 2022 para vocês disputarem e ganharem. E a gente vê também essas mesmas instituições de pessoas eleitas com voto popular querendo impedir agora a transparência do processo contra o voto auditável. Então, quer dizer, isso já não ia dar nada mesmo. E, em cima disso, criaram-se as fake news de que é dinheiro público, que paga, site, blog, enfim. Daí, quando foram levantar, viram que é um sistema automático. Mas isso eles não falam, entendeu? E os valores, né? 8 mil, 17 mil, 5 mil, não é os 350 mil que pagava blog da esquerda para 10, 15 jornalistas com as suas opiniões vendidas. Então, sabe, é duplo padrão e o exagero da comparação. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O presidente da CPI da Covid no Senado, o senador Omar Aziz, utilizou na quinta-feira o ditado popular: chapéu de otário é marreta, para levantar suspeitas sobre o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que prestava depoimento sobre a compra de doses da AstraZeneca. Ontem foi uma confusão generalizada, né? E a gente vai aí com os nossos comentaristas para saber o que eles acharam da CPI da Covid ontem. A gente começa com o Divaldo Ceresini. Teve dor nas costas, provavelmente ficou em casa acompanhando a CPI da Covid. É ou não é, Divaldo? Eu errei. Rapaz, eu fiquei em casa sim, mas não foi acompanhando o CPI, não. Tivemos que trabalhar, rapaz. Logo depois do programa, a dor apertou. Mas a turma lá do Coabão deu um jeito. Um abraço especial lá para a Rosiane, que foi quem fez a aplicação do remédio. Em relação ao nosso assunto aqui, a questão do Omar Aziz, né, com a gíria popular lá do chapéu de otária marreta, ele fez bem em alertar o Dominguete, porque daquilo que eu vi em relação ao depoimento dele, olha, aquele cara, ele talvez, acredito até que propositalmente, né, começou a criar uma confusão e soltou um áudio lá que não tinha nada a ver com o assunto, na tentativa de tentar tirar ainda mais a credibilidade da investigação em relação ao caso, né? É importante a gente dizer que há um apego de algumas pessoas em envolver o deputado Luiz Miranda nessa situação, e eu volto a dizer, o Luiz Miranda ele não trouxe a denúncia surgiu antes do Luiz Miranda. No meu entendimento, o Luiz Miranda ele se aproveitou dessa situação para querer puxar um pouquinho de capital político para ele. Não estou dizendo que o que ele disse é mentira, não, porque pode ser verdade. Tem que ser investigado. Ele é uma pessoa que tem credibilidade? Na minha opinião, pouca. Mas trazendo elementos para a investigação, por que é que não devemos investigar? Seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja a minha mãe, tem que investigar. Nós não estamos aqui para idolatrar político. Foi pela idolatração de político que nós vivemos esses 16 anos de agonia no PT, porque tudo o que o santo Lula fazia estava certo, por mais evidente que errado estivesse. E muita gente batendo palma. Eu não. E muita gente que, assim como eu, estava indignado com aquilo e não batia palma, pelo contrário, criticava, quando vê as mesmas atitudes praticadas pelo político amigo, bate palma. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu a CPI da Covid ontem e esse depoimento aí do policial militar, né? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro aqui, né, o duplo padrão de entendimento. Veja bem, na sociedade nós aprendemos que as pessoas erram, né, pagam a punição criminal que fizeram, né, são presos ou pagam a pena e tem que ser reconstituída a sociedade. Isso aconteceu com o Roberto Jefferson, não foi? Ele foi um corrupto, ele entregou um sistema, pagou, foi preso e se converteu e hoje está aí. Aí você vê pessoas defendendo o Luiz Miranda e vem dizer que não é permitido ser bajulador de político. Pior é ser bajulador de bandido, né? Porque o Luiz Miranda, diferente do Roberto Jefferson, por exemplo, ele tem uma ficha corrida que ele não pagou por nenhum crime, quebrou várias pessoas, várias famílias.
se elegeu deputado para ficar com a sua proteção parlamentar, e hoje nós temos obrigação de ouvir pessoas dizer que o Luiz Miranda tem credibilidade, que o que ele fala tem que ser investigado, que o que ele fala tem que ser apurado. E já vimos essas mesmas pessoas criticar outras pessoas e agora está defendendo o Roberto Jefferson. Não, a diferença é meio gritante. Um foi preso, pagou-se, foi humilhado perante a sociedade. E hoje é um cara que se converteu. O outro ainda não foi preso, continua armando suas maracutaias, se esquece de falar aqui que ele esteve em reunião secreta com o Renan antes de fazer a denúncia factoide que ele fez, mas isso não é falado, nem aqui, nem na grande mídia. Então, os seguidores de Berrante Virtual, eles ficam meio manco no que eles falam. Por isso que eles são contraditados, inclusive nas redes sociais. Quando vão lá e escrevem uma coisa que eles pensam, pau nos comentários. Estou vendo isso com várias pessoas, vários amigos, que inclusive estiveram aí nas manifestações, que durante as campanhas foi pró-Bolsonaro e agora está achando que achou um buraco para realmente colar no Bolsonaro, que ele é corrupto. Porrada nas redes sociais. Agora, a porrada não é por fanatismo. A porrada é porque, eu volto a dizer, o povo cristão acordou. As redes sociais deram um palanque para que a gente possa falar, que a gente possa se expressar. E doa quem doer, somos a maioria. E ponto final. E essa maioria não se deixa levar pelo berrante virtual. Sobre o Marreta chapéu de otário, é uma ameaça clara do presidente corrupto que nós temos na CPI. Quando alguém diz aquilo que ele não quer ouvir. Marreta é chapéu de otário, é uma ameaça. E, no nosso caso, quando diz que parece que todo mundo é pateta, realmente, ele está achando que nós aqui, que somos pessoas sérias, que queremos a coisa com a verdade, ele está achando que todos nós somos pateta, né? Muito bem, a gente está quase chegando ao final do programa. O Divaldo pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, 30 segundos para você e para a gente encerrar. É só para lembrar que, na minha opinião, Luiz Miranda é um danadinho que não deveria realmente estar lá no Congresso. Mais um deles, né, com tantos outros aí. Só que ele conseguiu convencer as pessoas, né, colando na imagem do presidente Bolsonaro de que ele seria um combatedor de corrupção e dos maus feitos, né? Foi mais um que se elegeu na onda Bolsonaro lá no Distrito Federal. Muito bem, é isso aí, gente. Nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer a todos aqueles que estão compartilhando nas redes sociais, principalmente no Facebook. Aí tivemos vários compartilhamentos, aumentando o nosso alcance, além da TV Brasileira e também da Prudente News 1070. Adolfo pediu a palavra. Rapidinho, Adolfo, estamos encerrando aqui. Eu ia falar exatamente sobre isso. Impressionante como o programa vem pegando uma audiência, né? E aquele assunto sobre solicitar por que a CBF quer pôr o número 24, como é importante a gente falar disso, né? Porque muitas pessoas não estão ligadas, a gente tem que ler notícia. Eu fico lendo notícia até 1h da manhã para me preparar aqui para o programa no dia seguinte. Um amigo meu mandou assim: você já pensou se essa turma e se esse juiz resolver pedir explicações para os relógios de ponteiro, que só marca até 23h59? Interessante, né? Muito bem. Valeu, gente. Grande abraço. Deixa eu colocar aqui o Divaldo na tela, também o Adolfo Padilha, todo mundo. Valeu, gente. Grande abraço. Bom final de semana para vocês. A gente se fala na segunda-feira, se Deus quiser. Valeu.